Lula foi eleito. Eu tenho visto muitas pessoas, não apenas investidores, pensando de maneira extrema por conta da eleição. Muitas pessoas pensando de maneira radical. Sim, eleger um político populista que participou do maior esquema de corrupção da história do nosso país não é nada bom. E eu vi muitas pessoas do mercado, pessoas que eu admirava, falar que poderia ser até melhor assim. Para mim, isso tudo num momento econômico tão delicado pode ser catastrófico, principalmente se a gente pensar no médio e longo prazo. Sabemos que o presidente eleito ele já demonstrou apoio público, a diversos políticos do ultrasocialismo latino. A gente precisa saber separar as coisas, entre socialismo e comunismo, tá? Não são a mesma coisa. Só que sim, ele já demonstrou apoio até a ditadores. E sim, existem regimes aqui, na América do Sul que são comunistas. Porém, o Brasil não é a Argentina, nem a Bolívia e muito menos a Venezuela. O presidente ele não governa o país sozinho. São três poderes. E o país ele tem um papel importantíssimo no mundo agora. Nós vivemos em um mundo globalizado. Isso significa autodependência. E além da preocupação política, temos fatos macroeconômicos péssimos, como a recessão global, que é mais do que perceptível, que deve acontecer. E geralmente acontece quando as taxas de juros têm uma queda aí de 50%, 40%. Fora que guerras entre países que são comercializadores importantes acaba afetando os preços das commodities, com a quebra de oferta e alguns grãos até encarecendo. Fora o petróleo, já que apesar das sanções ao petróleo russo, existem brechas que países conseguem aproveitar esse Black Friday de lá. Mas que o preço ele é afetado de qualquer maneira. Eu me refiro ao preço do barril de petróleo. Antes da intensificação da crise da Rússia e Ucrânia, o Brasil ele poderia ter uma crise de preços nos fertilizantes e automaticamente nas commodities agrícolas e até a falta do insumo se o Bolsonaro não tivesse ido à Rússia negociar isso com o Putin. Outra coisa, tá? Isso pioraria ainda mais a situação inflacionária aqui também, tendo esses aumentos. Uma crise política além da econômica só pioraria ainda mais. Eu me refiro a posicionamentos radicais, como pedir até intervenção militar. A gente precisa pensar com a racionalidade agora. Não adianta ficar no desespero, se estressando, se estapeando. E eu sei, são muitas preocupações e muitos problemas e nenhuma resposta. Mas a eleição do Lula é o fim dos tempos? É o fim do Brasil? Calma. Essa crença limitante de achar que tudo é o fim do mundo, tudo é um sinal para o fim dos tempos, leva muitas pessoas a pensarem o extremo. Eu vi isso nos comentários. Vamos nos organizar, parar de pagar impostos, criar nosso próprio meio de escambo. Olha isso, criar uma comunidade e tentar ser o mais independente possível. Ou uma nova ordem mundial vem aí, é o fim dos tempos. Nova ordem mundial significa uma nova hegemonia de um país e de uma moeda sobre os outros, junto com seu poderio militar e a sua influência política e econômica. Ou seja, a nova ordem mundial que temos aí, de maneira certa, é os Estados Unidos. Antes era a Inglaterra e amanhã pode ser outro país. Tudo indica que é a China, pelos dados históricos de crescimento. Além da influência que ela agora tem no mundo, que é preocupante. Até porque praticamente o mundo inteiro depende da China. Não vivemos mais na Idade Média. Não tem como se proteger dessa maneira. Isso até foge da lógica. Mas mudando de assunto, eu preciso falar isso de maneira irônica, tá? Preso, injustiçado, roubou, mas ajudou os pobres, tirou o povo da miséria. Teoricamente, foi o irmãozinho mais velho dos professores, funcionários públicos, evitou a privatização das nossas amadas empresas estatais. Ele é um herói, ele deu peixe ao pescador e engordou os navios pesqueiros. É o Robin Hood? Não, é o... Bom, a gente não pode falar o nome, senão vai dar problema. E possivelmente pode até dar, mas evitar de falar, de se expressar, mesmo que com ponderação nas palavras, é algo que não pode acontecer. Seria até um sinal de que não vivemos em uma democracia. E infelizmente vimos muito isso nessas eleições, principalmente as mídias mais conservadoras e liberais sendo censuradas. Agora, o que essa eleição mostrou nitidamente, que o discurso de
plantio de miséria e pobreza ainda funciona muito bem. Nada de plano de governo, nada de proposta econômica, sequer falar quem seria o futuro ministro da Economia ou até a equipe que iria gerir tudo isso. Mas mesmo assim, ele venceu. Mas o que será que aconteceu antes? Aí que há a pergunta certa. Muitas interpretações erradas foram jogadas na mídia. Crise sanitária passada foi usada como arma e até culpam o Bolsonaro pela doença, sendo que nem os países mais desenvolvidos conseguiram diminuir as fatalidades. Países como a Itália, os Estados Unidos, a Inglaterra. Ninguém ficou feliz com isso. Eu acredito que todos nós perdemos parentes, ou até conhecidos, mas para quem tem crenças limitantes, tudo é motivo para culpar os outros. Eu não estou aqui para defender o Bolsonaro, tá? Eu sou liberal, que fique bem claro. Quem me conhece sabe disso. Quem acompanha o canal sabe disso. Já falei isso em vários vídeos, mesmo falando sobre fundos imobiliários, ações, mercado financeiro. Agora, eleger um cara que participou do maior esquema de corrupção do país e nunca foi inocentado. Nunca foi. Ele conseguiu se candidatar por brechas legais que foram concedidas pelo STF. E sim, ele foi eleito democraticamente. A lei precisa ser respeitada. Mas muita coisa aconteceu antes, no Teatro das Tesouras. Era todo um caminho sendo pavimentado para que isso acontecesse posteriormente. Muita coisa sendo jogada pela mídia e muitas mentes sendo alimentadas com argumentos absurdos. Mas no fim das contas é só gatilho mental e arranjar um culpado para tudo. Olha, eu acho que não tem... Na verdade tem sim como descrever isso. É como se fosse uma mistura do conto da caverna de Platão com uma ficção do George Orwell. Acho que não tem nenhuma analogia que possa descrever essa situação atual, se não essa. Temos que ter em mente também que muitas pessoas foram condicionadas à ignorância, digamos assim. Muitas pessoas por querer e muitas por não ter oportunidade de conhecimento, mesmo que com internet e muitos livros acessíveis. Bom, manipulação, gatilhos mentais, o sentimento de desconforto com a realidade é usado como arma para poder condicionar as pessoas e influenciá-las, inclusive com filmes, séries, novelas, e isso não é teoria da conspiração. Eu nem preciso citar exemplos ou até nomes aqui. Se a gente for parar para pensar, ele foi um gênio das sombras. Ele investiu muito na educação, na criação de novas escolas e universidades. Teve muitos ministros da educação controversos, digamos assim. Foi investido muito na educação. E isso é um fato que os números não escondem. Mas não foi investido em conhecimento. Observe que o conhecimento e educação têm destinações verbais diferentes, sentidos diferentes. Livros de geografia do ensino médio com coisas sobre o Everest. Livros de história contando sobre o Movimento Sem Terra, o MST, com fatos maquiados e bem resumidos. Conhecimento limitado para a massa. E os que mais passam no Enem, inclusive, são os que estudaram em escolas privadas, que tiveram um ensino de qualidade, enquanto o pobre ele precisa trabalhar e pagar um cursinho para poder passar no Enem. Isso não é mentira. Também estou ficando careca de saber disso também. Tá vendo? Essa coisa de ficar arrumando culpado para tudo. O que a gente precisa ter em mente agora é que ele é o presidente eleito. E como tal, ele vai ter que ser respeitado, sim. Tem muitas pessoas que estão estressadas e preocupadas, até pensando no extremo. Isso não é saudável. O que deve ser feito são perguntas mais sensatas, como o que eu posso fazer para poder proteger o meu patrimônio em possíveis cenários econômicos piores do que os de agora? Como eu posso ganhar mais dinheiro e viver uma vida mais saudável fisicamente e também mentalmente? Porque só o dinheiro não ajuda. Como eu posso ajudar um colega com pouco conhecimento? É dando um livro de presente? É conversando com educação e sendo compreensivo? É compartilhando conhecimento? Ou é melhor deixar ele aprender com suas más decisões? É fazendo a minha parte, mesmo que seja pouco, cuidar da minha família e vida financeira e familiar? A resposta para essas perguntas sensatas vai ser o fruto das suas boas escolhas. Eu sei que vai ser difícil, mas só o tempo e as decisões vão mostrar como é que vai ser daqui para frente.
Não podemos esquecer também que nessas duas últimas eleições foram as que mais elegeram políticos conservadores e liberais também. E não vai ser tão fácil assim a esquerda governar o Brasil, né? E fazer de tudo, né? São 3 poderes que governam, não apenas o executivo e também o legislativo. Outra coisa, não é brigando, sendo radical que se resolve as coisas, né? Que fique claro que eu não apoio nenhum tipo de ideia radical como golpe ou greves sérias. Eu acho até greve uma coisa radical, né? Prejudica outras pessoas. Se não houver um diálogo antes, é claro. O que eu falei aqui não foge nada da realidade, né? Ou muito menos é fruto da minha imaginação. Quem tem conhecimento básico, informação, vai entender isso, né? Não é preciso ser muito técnico nas palavras. Eu, Johnny, acredito que a razão sempre vence qualquer argumento. Eu agradeço que você tenha ficado até aqui, tá? Eu também reconheço que eu não sou o dono da razão. A gente precisa ter humildade para reconhecer isso. Ninguém tem todo o conhecimento. Para finalizar, nem todo mundo precisa ser líder, mas todos precisam ser líderes de si mesmos, para não acontecer algo ruim assim de novo no futuro. E não se enganem, tá? Se as coisas piorarem do mesmo jeito que as pessoas culpam tudo, a arma mental de guerra ideológica, né, pode se voltar contra a quem a usa. Agora é manter a calma e continuar trabalhando, empreendendo, investindo, estudando, se protegendo financeiramente e se resguardando também, mentalmente. Porque agora não adianta mais se estressar, brigar e pedir não sei o quê. É por isso que o brasileiro, ele é um camaleão. Ele sempre procura se adaptar às situações e encontrar melhores soluções. E esse deve ser o foco agora. É por isso que nós brasileiros somos admirados. Por conta disso, conseguimos nos adaptar e encontrar melhores caminhos, apesar das dificuldades. Se inscreva, ative o sino de notificações por quem os inscritos têm a preferência nas sugestões e mudança de dinâmica aqui do canal. Um grande abraço, calma, tá? Valeu e até a próxima.